A dimensão da liderança, ela é uma dimensão criacional. Deus criou o aspecto da liderança. Quando nós falamos sobre liderança, nós precisamos entender que o pecado distorce todas as dimensões na criação, inclusive também distorce a dimensão da liderança. É necessário nós entendermos então que em um mundo pecaminoso, as lideranças elas atuam em dois extremos como consequência do pecado. O extremo do absolutismo e o extremo da anarquia. Vou explicar para vocês o que seriam esses dois extremos. O absolutismo é aquele extremo onde a liderança ela exerce poder absoluto, isso em qualquer esfera da sociedade, esfera da igreja, na esfera do governo, na esfera do seu trabalho, do seu emprego. O absolutismo é aquele momento em que o líder ele atua como alguém de opinião infalível, de atitude infalível, de domínio e de controle. O absolutismo é exatamente esse pensamento de que o líder tem domínio absoluto sobre todos aqueles a quem ele lidera. Isso é um extremo pecaminoso da liderança. De outro lado, nós temos também a anarquia. O que é a anarquia? A é negação no grego. E arquia significa a ideia de governo. Monarquia, lembra? Monarquia, governo de um só. A anarquia é a ausência de governo, ou seja, é um modelo no qual não existe liderança. E imagina como é que a coisa não funciona quando não existe nenhum tipo de controle, não existe nenhum tipo de direção, não existe nenhum tipo de liderança. Por exemplo, quando nós olhamos para o direito, para a justiça, a polícia, ela exerce uma liderança na segurança pública, na esfera social. Se eu tenho a ausência da polícia, eu vou ter então o aspecto da segurança pública sem uma figura que lidere aquele aspecto, que faça com que aquele aspecto seja controlado, seja dominado. É necessário então a gente entender que liderança é fruto da bondade e provisão de Deus. A mensagem ela tem como título Líderes que manifestam o amor de Deus. Quando Deus está falando para Israel, Deus levanta líderes para que esses líderes governem Israel nas mais diversas esferas, desde os reis, sacerdotes e profetas. Quando esses líderes lideravam Israel na direção da graça e da sabedoria divina, Israel era abençoada e o povo provava da bondade de Deus por meio das bênçãos. Quando a nação era liderada por pessoas ímpias, por pessoas sem temor a Deus, Israel provava os efeitos disso. Nós estamos vivendo isso como sociedade. Quando nós temos governantes no poder, que são pessoas que querem fazer o que é correto, nós provamos os benefícios. Quando temos alguém que age por meio da corrupção, valoriza padrões que são injustos, a gente tem uma sociedade que começa a entrar no caos. Então, bons líderes é sinal da bondade de Deus para o povo, é provisão da bondade de Deus. Quando Deus falava então para Israel, ele dizia que na nova aliança, Deus iria mandar líderes que liderassem o povo com sabedoria. E por isso, então, a gente vai ver lá em Jeremias, capítulo 3, verso 15. Se você quiser abrir sua Bíblia, Jeremias, capítulo 3, verso 15. Na promessa da nova aliança, que é essa aliança que nós vivemos hoje, Deus havia prometido líderes para liderarem o povo espiritualmente, liderarem o povo na direção da vontade de Deus. E lá em Jeremias capítulo 3, verso 15, ele diz o seguinte: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, ou seja, conhecimento, sabedoria. Na nova aliança, Deus então promete que daria líderes para abençoar o povo, líderes esses que guiariam o povo, alimentariam o povo, protegeriam o povo com conhecimento e com sabedoria.
Seriam pastores segundo o coração de Deus. Diante disso, nós temos uma verdade importante. Pastores que cuidam do povo segundo a palavra de Deus são bênçãos da provisão de Deus ao seu povo. Quando você é guiado, alimentado, orientado por alguém que está preocupado com o exercício correto da palavra de Deus, isso é sinal de bênção sobre você. É sinal de provisão de Deus para a sua vida. Muitas igrejas hoje têm pastores que não são bíblicos, que não estão preocupados com a saúde do rebanho. Pessoas estão sofrendo por inanição, por falta de alimento sólido espiritual, porque nós temos cada vez mais reduzido o número de pastores que alimentam o povo com sabedoria. O autor de Hebreus, ele exorta que o povo deveria se submeter ao cuidado dos seus líderes. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, é dito assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam, cuidam, zelam pelas vossas almas, como aqueles que hão de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não é útil para vocês. Então, uma verdade importante que nós temos aqui é: líderes que pastoreiam são chamados para velar pelas almas, zelar pelas almas das pessoas, pois um dia eles prestarão contas a Deus destas almas que Deus entregou para que eles possam zelar. Por isso eles devem compreender a sua grande responsabilidade, e o povo deve respeitar e valorizar esse trabalho para com a alma deles. Um outro texto nos mostra que Paulo chama os presbíteros a pastorearem o rebanho que o Senhor os constituiu para cuidar. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 20, verso 17, nós vemos o seguinte: Atos capítulo 20, verso 17 e verso 28. Verso 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo que os presbíteros da igreja, presbíteros no plural, da igreja no singular, se encontrassem com ele. Verso 28, pula lá para o verso 28. Paulo diz para eles o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. O Espírito colocou, determinou para pastorear a igreja. Com a igreja essa que tem a importância e o valor do precioso sangue de Jesus. Uma verdade importante para a gente guardar no coração: Deus é quem escolhe e constitui os seus líderes segundo o seu chamado e vocação. E estes líderes devem pastorear a igreja de Jesus, fazendo isso para o supremo pastor, pois ela tem um grande valor para Deus. Isso é um ponto, uma verdade importante. Então a gente viu aqui aspectos da liderança. Então, biblicamente, a anarquia não é o caminho. Biblicamente, o absolutismo também não é o caminho. A grande pergunta que a gente deve fazer hoje, então, é: como se dá então o processo de vocação, chamado e ordenação desses líderes? Cada igreja vai aplicar esses princípios a partir de um processo e uma sistemática diferente. Se você for para uma igreja presbiteriana, ela tem um modelo. Se você for para uma igreja batista, ela tem um modelo. Uma outra igreja batista vai ter um modelo. No entanto, os princípios por trás de cada modelo de aplicação dessas verdades, os princípios devem ser mantidos. Apesar de que a prática para a aplicação do princípio pode mudar, mas o princípio deve ser mantido para que a igreja seja bíblica. Então, o que a gente vai ver aqui hoje
são os princípios e de que maneira nós aqui na Batista da Graça aplicamos esses princípios, ou queremos aplicar esses princípios para que a nossa igreja possa avançar. Para quem está chegando aqui hoje, a nossa igreja ela tem passado por um processo de revitalização já há 9 anos, e nesse processo que já praticamente chegou ao fim, nós temos pensado numa igreja que seja projetada para o futuro, uma igreja que vá para além de mim, que fui o responsável pela revitalização dela. Deus me chamou para revitalizar, mas não é sinal de que eu sou dono dessa igreja, de forma alguma. Essa igreja ela deve existir para além da minha pessoa. E essa é a missão para a qual Deus me chamou, para liderar a igreja, e essa igreja possa se tornar uma igreja que vai contribuir com o reino de Deus. Não com um clube de amigos, não com um ambiente de divertimento, mas algo que faça a obra de Deus conforme a palavra de Deus assim espera. Então o que a gente vai ver aqui hoje é de que maneira nós podemos pensar nesse assunto. É necessário a gente entender que um dos principais textos que nos apontam, que nos dão uma direção para a escolha de líderes espirituais para a igreja, pessoas que pastoreiam a igreja, está lá em 1 Timóteo, que é uma epístola pastoral. Então vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3. Pastor, você já falou isso tantas vezes. O apóstolo Paulo disse: para mim não é peso nenhum vos escrever as mesmas coisas, pois isso é segurança para vós. Então para mim não é cansaço eu repetir 200 vezes aqui para a Batista da Graça o que deve ser dito, porque isso é segurança para a nossa igreja, para que a igreja cresça saudável. Como é bonito a gente ver, olha, está quase 100% lotado aqui. Muita gente buscando aprender a palavra. Você não veio para aqui porque eu sou um bom cantor. Você não veio para aqui porque a gente tem um show de malabarismo aqui, você veio assistir. Eu tenho certeza que você veio para cá porque você quer aprender a palavra. Pois é a visão que a nossa igreja tem, é ensino das Escrituras. A gente não quer exaltar você, a gente não quer fazer você se sentir bem, a gente quer que você conheça a vontade de Deus nas Escrituras. Então a gente vai continuar repetindo as mesmas coisas. Se você quiser vir para uma igreja que repete as mesmas coisas, seja bem-vindo. Porque a gente não vai sair desse livro aqui. E não vai inventar novidade. Vai ser só isso aqui. Vai 5.000 anos de livro e a gente está ainda aqui com ele na mão. E vai ser assim até o dia que Jesus nos recolher. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Essa é a primeira frase. A primeira questão que a gente precisa considerar é que para que alguém possa caminhar na direção de uma vocação de liderança espiritual de uma igreja, ele precisa primeiro aspirar, ou seja, ele precisa desejar. E ele precisa desejar o episcopado. Episcopos é a palavra presbítero. É a mesma palavra utilizada por Paulo, também como bispo. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra almeja. Então, você vai ver que não tem nada a ver com aquele cara que fica com aquele negócio assim, né, da igreja católica e que domina uma cidade toda. Não tem nada a ver com isso. A ideia da palavra bispo, por trás da palavra, a raiz está relacionada à ideia de supervisor. Por que supervisor? Porque é aquela pessoa que supervisiona o rebanho do mestre. O que é que o supervisor faz? Ele olha se o rebanho está bem, ele fica olhando se está todo mundo bem, se está espiritualmente bem, se precisa de alimentação, se precisa de aconselhamento, se precisa de proteção no sentido bíblico, de ensino. E aí esse supervisor, ele supervisiona, ele fica de olho no rebanho, porque o mestre contratou ele para isso, e aí ele vai atendendo às ovelhas de acordo com a necessidade de cada ovelha. É aconselhamento, é repreensão, é ensino, é correção, e aí ele vai para formar o caráter de Cristo em cada membro daquele rebanho. Então, se alguém deseja essa função de supervisão espiritual sobre a vida dos outros, excelente obra almeja.
É necessário haver, então, esse desejo. O grave problema, gente, é porque nós estamos vivendo uma crise de visão a respeito do que é pastorear. Tem gente que acha que pastorear é pregar para as multidões. Aí tem jovem que diz assim, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero. Para quê? Para eu ficar na frente das multidões falando para as massas e ouvindo um glória a Deus bem alto. Nada a ver com pastoreio. Não é essa a função. Se você quiser isso, seja palestrante. Porque palestrante é a pessoa que sai por aí palestrando. Isso não é ministério pastoral. Tem muita gente que recebe o nome de pastor, mas nunca pastoreou ninguém. Mas recebe o nome porque é um nome que dá um certo peso. Aí tem um certo peso no meio evangélico, né? Porque se for por aí fora, dá um peso de papel, peso de nada. Mas tem muita gente que tem uma percepção equivocada. Aí tem um jovem que tem uma visão romântica do ministério, aí diz assim, eu quero ser pastor para eu ficar sendo servido pela igreja. Pelo amor de Deus, gente. Você está com uma percepção equivocada, não tem nada a ver com ser servido pela igreja. Pelo contrário, tem a ver com servir a igreja inteira. É exatamente o inverso. Então, se alguém deseja episcopar, seria assim uma portuguesação do termo, se alguém deseja episcopar, excelente obra almeja. Se alguém deseja supervisionar o rebanho para cuidar dele, excelente obra almeja, mas entenda o que você almeja, para depois você não se arrepender. Portanto, é necessário haver um desejo interno. E esse desejo interno deve ser o desejo de executar a missão não baseado em achismos ou visões deturpadas, mas na visão bíblica do que é o chamado pastoral, do que é o chamado presbiteral. Não é um tipo de chefe proeminente a ser servido, um tipo de sacerdote. Tem gente que pensa que o pastor é um sacerdote, está entre Deus e os homens. Pelo amor de Deus, isso é uma visão católica. Tem pessoas, não, eu só quero ser aconselhado por você, pastor, porque você é um sacerdote. Não, eu não sou um sacerdote. A Bíblia diz que todo crente que crê em Jesus é um sacerdote. Não existe essa posição especial. Infelizmente, existem pessoas que desejam ser supervisores do rebanho por razões de orgulho. E isso é terrível. Pessoas assim matam a igreja. Vaidade ou outros piores. Tem um caso que João fala lá em 3 João capítulo 1, verso 9. 3 João capítulo 1, verso 9. Tem um camarada que o nome dele foi eternizado. Como alguém que queria ser famoso. Que queria o que ele chama de primazia. Olha só. 3 João capítulo 1, verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Gente, olha só que situação. Tinha um camarada dentro da igreja que achava que era o dono da igreja, o Diótrefes. Ele se achava o dono da igreja. Talvez era algum cara que tinha dinheiro, não sei o que é que ele tinha, mas ele achava que era o dono. Aí o apóstolo João escreveu uma carta e mandou para o povo, o apóstolo mandou uma carta. Aí Diótrefes disse, essa carta aqui não entra. Não, mas deixa eu visitar os irmãos. Você também aqui não vem. O cabo era dono da igreja. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que é dono da igreja. E esse tipo de pessoa, se subir num púlpito, ele vai matar a igreja. Os que vivem do evangelho, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas tem gente que quer só viver do evangelho. Não quer servir pelo evangelho. Querem fazer uso do leite do rebanho, sem alimentar o rebanho, cuidar dele, protegê-lo, zelá-lo e velar pela alma do rebanho. Isso está errado. E tem muito lobo por aí, andando de limusine, de helicóptero, pois eles estão prometendo para as massas de bodes, bênçãos, curas, prosperidade, e as massas de bodes estão atrás dessas pessoas. E eles então dizem que precisam de dinheiro para abençoar, e os bodes acreditam nisso.
mas as ovelhas precisam de pastores segundo o coração de Deus. E por isso, se alguém aspira pastorear a igreja, como presbítero ou como pastor, excelente obra almeja. E esse é o testemunho interno, esse desejo. Após esse testemunho interno de realizar a missão de supervisionar o rebanho, zelar por almas, incentivar vidas, proteger a doutrina, amar pessoas, para apresentar elas perfeitas a Jesus, nós temos agora um testemunho externo também. Continuando em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, no verso 2, é necessário, não é opcional, o texto está dizendo isso aí, não é? É necessário, pois, que o bispo, o supervisor, seja, e aí ele vai dar uma lista de características. São 16 características, sendo apenas uma característica técnica, que é conhecimento teológico. A gente inverte isso hoje. Pega o jovem, o menino sabe muito de teologia, fala bem, gosta de ser é bem político, aí você põe ele para cuidar de um rebanho. Ele não ama gente, ele é egoísta, ele é orgulhoso, eita, acabou com o rebanho. Não, mas ele sabe muito de Bíblia. O diabo também sabe. Satanás conhece, viu? Cabo a rabo. Satanás conhece de frente para trás. Das 16 características, apenas uma você consegue no seminário. Olha que interessante. Apenas uma você consegue no seminário. Charles Spurgeon, o maior pregador de toda a história, nunca pisou num seminário para estudar. Mas ele tinha uma biblioteca imensa. E ele buscava engolir livros para conhecer, mas era um homem extremamente piedoso. Extremamente piedoso, conhecido por sua piedade. Era um homem que arrebanhava multidões, mas também lidava com pessoas individuais. Era um homem fantástico, um homem admirável. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 ao 7, ele vai dizer: é necessário que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essa é a única característica técnica. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho. Ele já previa isso, que tem gente orgulhosa querendo ser presbítero. E incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Ou seja, até o povo do teu trabalho tem que saber quem você é. Ixi, fulano de tal, na igreja ele é um top, mas lá fora, meu amigo, o bicho é o cão chupando manga. Ah, é? Então você não é irrepreensível. Por que ele está dando essa lista de características? Porque ele quer que as pessoas que olham, que têm capacidade de visão e audição e percepção, elas avaliem o sujeito. Por isso que ele está dando a lista. Porque senão ele teria dito assim: espere um anjo vir com um papelzinho com um nome escrito. Aí ficava a igreja orando, e aí vinha um anjo descendo com uma folhinha: tu está aqui o candidato ao ministério, vai ser esse. Não, ele está dizendo para a igreja como identificar os vocacionados. E aí ele deu essa lista toda aqui. Mas esse testemunho não é só da comunidade. Esse testemunho também é de fora da comunidade, porque ele disse também bom testemunho dos de fora. Ou seja, o povo do mundo tem que olhar para esse cabo e dizer: meu amigo, eu não gosto desse bicho não, mas esse bicho é honesto. Rapaz, eu não suporto esse camarada, mas eu não tenho o que dizer de coisa errada que esse cabo faz não. A única coisa errada que esse cabo faz, que me incomoda, é porque ele é honesto, ele fala a verdade, ele é contra coisa errada, isso me incomoda, mas eu não tenho o que dizer de errado desse cabo não. Bom testemunho dos de fora. Então, é necessário haver um testemunho externo. Então, olha só, é necessário haver um testemunho interno, ou seja, um desejo, e é necessário haver um testemunho externo, ou seja, pessoas de fora da comunidade e de dentro da comunidade precisam olhar e dizer: de fato, existe uma vocação que atende aos parâmetros que a Bíblia determina nessa pessoa. Ok?
No entanto, tem uma terceira etapa também. É o testemunho por meio do reconhecimento de líderes. Não é só eu querer. Ah, mas eu quero. Sim, mas a igreja não vê essas características em você. Não vê habilidades de pastoreio em você. A igreja não vê entrega da sua parte. A igreja não vê que você tem de fato amado a igreja, amado a obra. A gente não vê, a gente não consegue testemunhar isso. Lá fora também, as pessoas talvez não consigam enxergar também isso. Ah, mas eu quero. Sim, mas tudo bem, você pode morrer de querer, mas é necessário haver testemunho interno e testemunho externo. Mas não somente isso, é necessário haver testemunho de líderes que sabem o que significa liderar. Olha só o que é que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Diz assim, ó. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo está dizendo, pregue, ensine, exorte, pastoreie. Timóteo, até eu chegar, faça isso. Verso 14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Olha aí que interessante. Lembre-se, Timóteo, foi dado um dom a você, e esse dom foi reconhecido por meio da imposição de mãos do presbitério. Ou seja, os líderes espirituais da igreja olharam para você, Timóteo, e disseram, esse rapaz tem chamado, esse rapaz tem perfil, esse rapaz tem testemunho externo, e esse rapaz tem testemunho interno. E nós, como líderes, reconhecemos publicamente o testemunho desse rapaz. Como é que isso se faz na história da igreja cristã? Por meio da imposição de mãos. Não sei se vocês lembram, em 2016, os irmãos aí das antigas, né? 2016 foi feita imposição de mãos sobre mim, não foi? Eu fiquei ajoelhado, vocês devem lembrar. Aí o pastor Clélio, pastor Quininho, pastor Dido também, pastor Euder, né? Ele chegou atrasado, mas depois ele orou. Ou seja, houve um grupo de pastores que olharam e disseram assim, a gente quer reconhecer esse rapaz aqui como alguém chamado por Deus. A igreja havia feito a votação, a igreja havia dito, não, a gente reconhece ele como alguém que Deus quer que realize essa missão. Os líderes da igreja já haviam dito, não, beleza, vamos apresentar o nome dele, a gente entende que ele tem chamado. E aí foi feito todo esse processo. Esse mesmo processo que estou descrevendo aqui, foi feito exatamente na nossa igreja. 1 Timóteo capítulo 5, verso 22, diz assim, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Olha só que coisa séria. Ele está dizendo o seguinte, não seja precipitado quando você for impor a mão sobre um líder. Porque se você fizer isso sem reconhecer de fato o chamado daquela pessoa, você vai destruir a vida dela, a vida da família dela e a obra de Deus. Porque aquela pessoa não foi chamada nem vocacionada. O ministério pastoral, ele é algo... O ministério pastoral é o trabalho da alma, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a gente vai para o médico, você vai lá fazer um exame, e o médico diz para você que suas taxas estão boas e tudo mais. Quando você senta na frente do médico, você pergunta para o médico, doutor, como é que tu trata a tua mulher? Você tem vivido a vida comum do lar, doutor? Você tem tratado bem seus filhos? Seus filhos, como é que se comportam? Doutor, diga aí, doutor. É assim que você não está nem aí para a vida do doutor. Você só quer que ele saiba tecnicamente o que vai lhe dizer. Agora você senta na frente de um pastor para ele te aconselhar. O cara está no terceiro casamento, um filho drogado, o outro desmantelado, o outro não sei o que lá, o outro para lá, outro para cá. Tu vai ser aconselhado por esse cara? É claro que não. A própria Bíblia nos ensina que para que a liderança espiritual tenha poder, é necessário haver vida nela. E para ser mantida essa vida, é necessário vida devocional, vida de oração. Então, o machado da minha vida, para que Deus possa usar um machado afiado,
eu preciso trabalhar minha vida espiritual, eu preciso estar em constante busca espiritual. E as batalhas são imensas, porque se Satanás me derrubar na minha vida espiritual, ele vai afetar o meu trabalho e vai afetar a igreja. Então não é, assim, não é uma coisa técnica, gente. Não é porque o cabo sabe falar direitinho, não é porque a pessoa tem conhecimento teológico. Esse é o problema das igrejas hoje, que as igrejas não veem mais a vida do sujeito. As igrejas não consideram mais quem é aquela pessoa. As igrejas não entendem mais quem é a vida daquela pessoa, não enxerga a vida dela antes. Não enxerga o testemunho dela fora da igreja. E aí o que é que nós temos? Imposição de mãos sobre pessoas incapacitadas. E pode ser até que a pessoa seja boazinha, seja correta, seja honesta, tenha um bom testemunho, deseje, mas a pessoa não tem perfil, não aguenta o tranco, meu velho. Porque tem que aguentar o tranco. E você só aguenta o tranco se o Espírito Santo de Deus estiver sobre você, lhe chamando para isso. Josué disse, Senhor, não me deixa só. Aí Deus disse, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele disse, então não me deixa aí se o Senhor não for comigo. Então eu não posso dizer que eu quero e Deus não querer. Eu posso até morrer de querer, mas se Deus não quiser, meu amigo, eu não posso dizer que eu quero. Eu vou entrar sozinho nessa. Eu vou pôr minha família numa condição difícil sozinho também, porque não vai ter suporte. Não é vontade de Deus, não é desejo de Deus. É necessário haver testemunho interno, é necessário haver testemunho externo, mas é necessário haver líderes experientes que vão olhar e vão dizer assim, nós vemos características, essa pessoa não vai entrar numa fria, essa pessoa não vai ser colocada numa situação difícil. Nós entendemos que Deus está fazendo uma obra na vida dessa pessoa e nós reconhecemos essa pessoa como uma liderança e queremos impor as mãos sobre ela. Certo? 3 testemunhos. Primeiro, testemunho interno. Segundo, testemunho externo. Terceiro, testemunho de líderes experientes e que entendem que Deus está fazendo uma obra naquela vida. Portanto, se nós temos 3 testemunhos a respeito da vocação de alguém para pastorear a igreja, pastores ou presbíteros precisam ser reconhecidos como provisão da bondade de Deus para a comunidade. Agora, fazer igual aqueles pregador coach. Muda o teu mindset. Vira a chave na tua cabeça. Olha só. Quando nós temos entre nós pessoas que atendem esses requisitos e nós os elegemos, o que é que a gente está reconhecendo? Que existe provisão e bondade de Deus para seu povo por meio de líderes qualificados. Entendeu agora? Mudou aí o mindset? Está vendo que interessante? Ou seja, no momento em que a igreja utiliza-se desses princípios e diz assim, nós vemos na vida dessa pessoa isso aqui, nós reconhecemos e nós recebemos essa liderança sobre nós, para nos ajudar, para nos orientar, para que possamos fazer a obra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos então provando da bondade de Deus, da provisão de Deus. Mas se você não faz o processo correto, e você põe um déspota, você põe um caba mentiroso, um enrolão, um aproveitador, um hipócrita, você vai provar da pesada mão de Deus sobre a sua vida e sobre a igreja. Porque ela vai ser esvaziada, ela vai secar, a alma da igreja vai secar. E depois a igreja vai descobrir um bocado de presepada. Por isso que é tão importante nós termos uma visão bíblica. As Escrituras nos direcionam. E aí vamos pensar um pouquinho sobre como então isso ocorre, como então isso, de certa forma, ocorreu, está ocorrendo e vai ocorrer em nossa igreja. Eu coloquei eu joguei no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, uma apresentação de slides. Então, os membros que estão aí no grupo, né? Se você acessar lá, você vai ter acesso a esse gráfico, certo? Eu quero colocar aqui, talvez a gente não vá conseguir enxergá-lo com muita perfeição, mas eu vou ler, certo? E aí vocês precisam confiar em mim, que eu estou sabendo ler, viu? Certo? Então você precisa confiar. Põe aí o primeiro slide, por favor. Pronto. Essas luzes aqui também não ajudam. Se quiser
Se puder desligar essas de cá. Agora, cuidado para não desligar errado e apagar tudo aí. Muito bem, obrigado, Kelvin. Isso é top. Pronto. Como é que a nossa igreja aplica os princípios que nós entendemos aqui, que eu apresentei para vocês? Primeiro ponto. Esse quadrado azul mais escuro, bem grande, ele representa a liderança espiritual da igreja. A liderança espiritual da igreja, que é conhecida como colegiado de líderes ou diretoria, segundo o estatuto, certo? É reconhecido assim. São essas pessoas que são responsáveis pelo pastoreio da comunidade, por cuidar, zelar as almas da comunidade. A própria igreja reconhece essas pessoas, pois ela votou, foi imposta às mãos, houve um reconhecimento público da vida delas. Então a própria igreja elegeu sobre ela mesma essas pessoas. Esse colegiado ele é formado por 2 tipos de líderes, biblicamente falando. O primeiro líder compõe o que a gente chama de presbitério, que são os presbíteros da igreja. Esses líderes, eles são os pastores que pastoreiam a igreja. E aí lembram-se o que é pastorear? É supervisionar, alimentar o rebanho, aconselhar o rebanho, acompanhar o rebanho, corrigir, proteger, tudo isso doutrinariamente por meio do ensino, por meio do cuidado, por meio do zelo. Então eles compõem o presbitério da igreja, certo? Então, o presbitério são os pastores da igreja, aqueles que são responsáveis pelo pastoreio da igreja. Beleza? Então, do lado de cá. Do lado de cá, nessa caixinha mais clarinha, está o corpo diaconal, que é composto pelos diáconos da igreja. Diácono significa servo, o que serve. Então, os diáconos são aqueles que são responsáveis por suprir as demandas físicas da igreja, administrativas da igreja. Administram ministérios, administram demandas físicas das pessoas, acompanham pessoas que possam estar enfermas, e eles fazem isso também com suas esposas. A gente tem uma reunião mensal de esposas de diáconos, onde é feito esse acompanhamento, visando o cuidado físico da igreja, certo? Então a gente tem o presbitério que cuida espiritualmente no pastoreio, e temos o corpo diaconal que cuida espiritualmente nas questões físicas, certo? Vamos deixar o corpo diaconal um pouco de lado. A gente vai ter aí mais para frente um edital para diáconos. Do lado direito, do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, está o presbitério. Esse presbitério ele é composto por 2 tipos de pessoas. Não, primeiro, esse presbitério é composto por pessoas que têm 3 testemunhos. O primeiro, lembra? Testemunho interno. O segundo, testemunho externo. E o terceiro, testemunho de líderes. Qualquer pessoa, qualquer homem, e aí é homem, né? A gente sabe disso. Isso aqui é uma coisa que eu já trouxe aqui, estudos para vocês, e a gente entende que não existe pastora, né? Isso é uma criação moderna. Biblicamente não existe essa figura. E a gente já aprendeu isso aqui. Espero que seja prego batido e ponta virada. Nós entendemos então que qualquer homem que tem o desejo, que tem um testemunho externo e que tem um testemunho de líderes, ele pode se candidatar a ser um presbítero ou ser um pastor. A pergunta que tem que se fazer para essa pessoa é: você quer pastorear a igreja? Você quer fornecer o seu tempo, os seus dons, os seus talentos para pastorear de maneira integral ou de maneira parcial? Qual é a diferença? De maneira parcial é aquela pessoa que ela diz: olha, eu não tenho tempo de viver viver do evangelho. Eu não vou conseguir.
eu tenho meu emprego, eu tenho minha vida secular e eu quero poder me disponibilizar para pastorear o rebanho. Eu vou me disponibilizar em horas para fazer isso. Mas eu não tenho como viver do Evangelho, nem tenho interesse de viver do Evangelho. Eu quero fornecer os meus dons para o pastoreio da igreja. Eu quero pastorear em tempo integral. Nesse caso, é aquele jovem que diz assim: eu quero viver do Evangelho. Eu quero viver da pregação, do ensino. Eu quero doar 100% do meu tempo para a obra de Deus. E, obviamente, ele não vai viver de luz. Ele não é planta. Ele vai ter que ser sustentado para que ele possa trabalhar para a obra. Quando essa pergunta é feita, aquele que vai disponibilizar, aí na nossa igreja a gente vai entender dessa forma, a gente vai aplicar assim, certo? Aquele que quer pastorear em tempo parcial, ele receberá a nomenclatura de presbítero. Aquele que vai pastorear em tempo integral, receberá a nomenclatura de pastor. Certo? Ficou entendido isso? Vamos lá, eu estou indo bem devagarzinho assim para a gente entender na lógica. Se a pessoa ela vai receber a nomenclatura de presbítero, obviamente ela vai ter o seu trabalho secular e ela vai disponibilizar o seu tempo. Às vezes ela vai conseguir, por exemplo, nosso irmão Silas e nosso irmão Stefano, a gente já conversou sobre isso. Cada um tem um horário, não, eu consigo disponibilizar tantas horas por semana para servir a igreja. E é óbvio que vão ter momentos em que eles vão estender um pouquinho esse tempo. Por quê? Porque demanda de igreja não é uma coisa que você possa botar dentro de uma caixa. Mas eles estão dispostos a servir. No meu caso, que sou pastor, é diferente. Eu estou 100% do meu tempo disponível para a igreja. Se eu arrumar alguma coisa que me tire a disponibilidade da igreja, eu estou errado. Por quê? Porque eu tenho que viver para a obra. Pois, afinal de contas, eu sou um contratado, entre aspas, da igreja, para fazer a obra de Deus. Pois eu escolhi viver do Evangelho. Vocês sabem, eu tinha o meu emprego, eu era engenheiro mecânico, eu trabalhava no multinacional, e aí quando Deus me chamou, eu disse: eu não quero viver mais da engenharia. Eu quero me doar completamente para a obra de Deus. Pastor, mas você não tem uma empresa de um amigo seu que você atende na segunda-feira de tarde? É verdade. Eu vou lá fazer inspeção de engenharia e assinar laudo para ele. Aí ele me dá uma ajuda. Quando ele me chamou, ele disse assim: rapaz, tu pode estar... Eu disse: rapaz, é o seguinte, agora eu sou pastor. Meu tempo é disponível para a igreja. Não esquenta a cabeça não, na hora que você precisar, se você não puder vir, não se preocupe não. Aí ele insistiu assim: bora, então tá certo, é bênção de Deus. Teve um dia desse, o nosso irmão Geraldo faleceu, e o enterro foi na segunda-feira de tarde. Eu liguei para ele e disse: rapaz, não vou poder ir hoje à tarde aí não. Tem um velório para eu estar. Beleza lá, tranquilo. Pronto, amém, que bênção, né? Enquanto ele aceitar, estão ali. Eu vou lá, faço as minhas análises, uso toda a minha experiência de engenharia que eu adquiri na minha vida, né? Faço as avaliações, emito os laudos, tá bom. Mas isso não vai e não deverá, em maneira nenhuma, roubar o meu tempo para a obra de Deus. O problema de muitos pastores hoje é que os caras arrumam 2, 3, 4 empregos e entregam o resto para a igreja. E ainda recebe da igreja. Está completamente equivocado, completamente errado. A missão Prega a Palavra, que é uma missão que eu faço parte, eu sou missionário deles, a gente está com a maior dificuldade para encontrar pastor para dar aula. Vocês sabem, olha, a região norte, nordeste, o estado do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, parte de São Luís e uma parte dos estados do norte. Sabe quantos pastores tem para dar aula para eles, livres, desimpedidos? 6. Eu sou um deles. Olha que coisa. Não, mas não formou tantos alunos. Forma, mas a maioria dos pastores ou estão lá porque não querem viver do evangelho 100%, ou estão nessa situação porque as igrejas também são amarradas. O povo não quer ajudar o cara a viver do evangelho e se entregar para a obra e ficar desimpedido para servir a Deus e o reino dele. E aí é um problema moral da igreja, da maioria das igrejas.
Eu quero pastorear em tempo integral. Tudo bem, jovem, você quer pastorear em tempo integral? Quero viver do evangelho. Amém. Você tem convicção disso? Tenho convicção disso. Quero entregar a minha vida inteira para isso. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora trabalhar por isso. O que é que a igreja vai fazer? 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 a 18. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 a 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Devem ser aí tem algumas traduções que mudam, né? De reconhecimento. Tem uma tradução que diz reconhecimento. É reconhecimento financeiro mesmo. O que ele está dizendo é o quê? Devem ser merecedores de reconhecimento financeiro os presbíteros que presidem bem, ou seja, que governam bem a igreja. Especialmente os que se esforçam na pregação, se afadigam, vivem do evangelho, vivem da pregação, da palavra e do ensino. Verso 18. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele usa uma imagem. Está o boi lá pisando no trigo, né? Porque o boi foi posto para trabalhar no trigo. Aí você diz, esse boi vai trabalhar pisando no trigo, mas ele não tem direito de comer, não. Aí você amarra a boca do boi, para ele não comer. Então ele vai só trabalhar sem comer. O que é que vai acontecer com o tempo? Ele vai morrer. Porque não é possível que ele não coma. Esse texto é do Antigo Testamento. E ele diz, será que Deus está preocupado com o boi? Não, Deus está falando de quem trabalha na obra dele. Deus está dizendo o seguinte, que nós que temos visão de reino, temos que entender que existem missionários, existem pessoas que trabalham pelo evangelho, que vivem do evangelho. E quando nós então investimos para que essas pessoas possam trabalhar para o evangelho, elas estão trabalhando tanto para nós, eu trabalho para a Batista da Graça, trabalho para outras igrejas também. Quando eu vou pregar num canto, quando eu vou pela missão pregar a palavra, pregar. Ou seja, o fato de eu estar livre me dá vantagem no reino de Deus para servir a Deus. Eu tenho tanta liberdade para servir a Deus que vocês lembram que há 2 anos eu tive um burnout. Porque aí foi o que eu fiz? Eu fui para o outro extremo, eu exagerei. Eu digo, agora eu vou servir, então bora servir. E aí era pouca noite de sono, pouco tempo de descanso. Quando era dia de folga, eu arrumava coisa para fazer, porque eu digo, não, o reino de Deus tem que avançar, o reino de Deus tem que avançar. Aí Deus disse, sim, ele vai avançar, mas não é só com você. Aí, bum, deu uma rasteira, eu caí no chão, aí aprendi a deixar de ser orgulhoso. Aí Deus disse, você é limitado, você é ser humano, eu sou Deus, eu uso você, e não o contrário. Então, pá, toma. Aí eu, eita Jesus, obrigado Senhor, pela pisa que eu levei. Mas aí você vai viver do evangelho. Então, se tem jovens aqui que pensam assim, olha, eu quero, de fato, eu desejo pregar o evangelho, eu desejo viver do evangelho. Amém. O que é que a igreja ela vai fazer então? A igreja que tem a visão, ela vai então olhar e reconhecer aquele jovem, vai dizer assim, nós queremos te sustentar para que você seja livre para a pregação do evangelho, para que você viva da pregação do evangelho, para que você trabalhe no reino de Deus. Nós queremos contribuir com o seu sustento para isso. E aí a igreja vai buscar o sustento para essa pessoa. Eu coloquei aí em cima o seguinte texto. A igreja buscará o sustento deste missionário. Eu sou um missionário, gente. Eu vivo do evangelho. Eu vivo da pregação do evangelho. Então a igreja vai buscar o sustento deste missionário. Nada mais justo e bíblico do que o que a gente está vendo aqui. O que é que vai acontecer então? Aquele que é sustentado para a pregação do evangelho, ele é um contratado. Então a igreja ela precisa entender quem ela está contratando. Se você tivesse uma empresa, se você fosse contratar um funcionário, você contratava um caba preguiçoso, você contratava um caba desmantelado, que você sabe que não vai cuidar bem do que você quer que cuide. Então a igreja tem que ser mala. Ela tem que olhar e dizer, rapaz, a gente tem que ver se esse cabo é trabalhador. Esse cabo não é trabalhador não, esse cabo é preguiçoso. Esse cabo é escorão. Esse cabo, não dá certo não. A gente vai amarrar o nosso burro no canto errado. E aí é óbvio que o jovem que deseja, aspira ao episcopado e que quer viver do evangelho, esse cara tem que fazer mesmo sem... Quem lembra
da minha vida como era. Eu ia lá pro ligeiro, ó, esse rapaz aqui, foi aluno meu. Aí eu dando aula, né, evangelizei você, aí você se converteu. Aí depois a gente foi lá para casa da tua esposa, não sei se ela ficou com raiva de mim um tempo, mas depois ela se converteu também. Aí a gente começou uma célula lá na casa dele. Tu lembra que eu pegava meu Chevette vermelho? Tu lembra quando eu ia ficar atolado no meio da lama? Pois é. Fiquei no meio da lama, com um menino, ela era pequena, chorando dentro do carro, aquele abafado, porque o Chevette não tinha ar-condicionado, né? E dentro da lama, e o Chevette era mais tração traseira, aí ficava massa. A igreja não me pagava nada. O que é que eu fazia? Por prazer de pregar o evangelho. Taperoá, Silas, bati o motor do meu carro, indo para Taperoá. Todo mês eu viajava, me metia no meio do mundo. Atravessei um riacho, que Duda disse assim, meu Deus do céu, tu é doido. Bati o motor do carro. Essa benção aqui foi lá, e pastor, na época eu não era pastor, né? Não, eu faço o serviço do seu carro. Aí foi lá, me ajudou e tal e tal. Era um Ford casinha azul, os irmãos lembram. Essa história que eu estou contando, todos os irmãos da igreja lembram. Sabe como foi minha adolescência na igreja? Sabe como foi minha juventude na igreja? Temos aqui gente do Senai. Pergunta aí se eu fazia safadeza dentro do Senai. Qual era o meu testemunho dentro do Senai? Ou seja, testemunho de fora, testemunho dentro da igreja, desejo de servir, amor pela obra. Irmãos, eu não estou falando isso para me exaltar, não, pelo amor de Deus. Não é isso. É para você entender que a gente precisa pensar no futuro da igreja. E não é o cabo que está aqui dizer assim, eu começo a trabalhar quando começarem a me pagar. Porque a geração do mundo hoje, eu estava conversando com o Silas sobre isso. Está ficando difícil, viu gente? Essa geraçãozinha. Está ficando complicada. O pessoal não quer trabalhar, preguiçoso, tudo preocupado com o próprio umbigo, só quer viver de mídia social. E aí a gente vai o quê? Contratar gato por lebre. Não sei nem se essa expressão está correta. A gente vai ser enganado. E como igreja temos que ter maturidade. Temos que ter visão. Isso que eu estou ensinando, eu posso estar dando um tiro no meu pé. Porque se você vê na minha vida, se você vê nas minhas atitudes, se você vê na minha busca algo que está indo contrário a tudo isso que eu estou ensinando aqui, pelo amor de Deus, venha me falar. Venha me repreender. Venha me aconselhar. Venha me ajudar a melhorar. Para que eu possa cumprir a missão que o Senhor me chamou. Pois afinal de contas foi Deus quem disse assim, eu quero te contratar, Caba, para tu trabalhar até o fim da tua vida, para o meu reino. Amém, Senhor, eu quero mesmo. Aí ele disse, eu vou escolher uma igreja para tu fazer essa obra. Vai trabalhar para mim na Batista da Graça. Amém, Senhor, eu aceito. E assim a gente iniciou. Vocês lembram quando começou lá atrás, quando eu pedi demissão do emprego, a igreja disse assim, rapaz, tu vai fazer isso, mas a gente só tem para te pagar R$0. Aí não tem problema não, o Senhor me sustenta. Aí fui lá no Senai, na faculdade Senai, aí arrumei umas aulas para ministrar lá, aí eu pastoreava a igreja durante o dia, corria para o Senai para ir dar aula. E no meio da agonia, no meio da coisa, para ver se a igreja avançava, ela crescia, porque minha vontade era que a obra de Deus avançasse, acontecesse, que a obra de Deus crescesse. Por que eu estou dizendo isso, gente? Para a gente perceber que a palavra de Deus nos dá princípios para termos, pode ligar aqui, viu? Nos dá princípios para termos uma igreja saudável. E a saúde de uma igreja está diretamente relacionada com a capacidade que essa igreja tem de escolher seus líderes. Ano que vem, no final do ano agora, nós vamos apresentar os nomes dos nossos 2 irmãos aqui, Silas e Estefânio, que vão atuar nesse pastoreio em tempo parcial. Eles vão atuar como presbíteros. O presbitério da igreja serei eu, Silas e Estefânio. E o corpo diaconal dos diáconos eleitos. Nós vamos juntos pastorear a igreja. Estamos já trabalhando sobre a divisão de tarefas. Como é que a gente vai fazer? Porque a igreja, graças a Deus, ela está crescendo e eu não posso ficar sozinho pastoreando mais de 220 pessoas. É impossível, é humanamente impossível. Eu não vou ter capacidade de fazer isso. Eu vou deixar de dar a você a assistência que eu preciso dar. Que eu quero dar, mas eu não vou conseguir. E aí a gente tem caminhado nesse sentido.
que é que a igreja vai fazer? Ela vai observar a vida dos nossos irmãos, vai ver o empenho deles, vai ver o zelo deles, e a gente então vai fazer o devido reconhecimento. Se assim a igreja aprovar, os outros líderes aprovarem, a gente impõe as mãos para que em um mandato, e aqui a gente vai trabalhar com mandato para presbítero, em um mandato de 4 anos, eles estão investidos da autoridade de pastorear o rebanho de Cristo. Ah, beleza, mas a gente não quer só por 4 anos. Beleza, a gente vai à reeleição, não tem problema nenhum, à reeleição. Mas a gente vai sempre considerar a saúde da igreja a partir de sua liderança. Ter líderes que amam e pastoreiam o rebanho é a manifestação do amor de Deus para seu povo. Mas esse povo precisa, acima de tudo, amar a palavra de Deus, desejar líderes segundo o coração de Deus. Por isso, Deus mostra todos os sinais para que a igreja possa escolher com sabedoria. Eu quero deixar claro aqui um texto que eu li muitas vezes, no início do meu ministério. E eu tive muito medo de errar. De errar a vontade de Deus e de guiar o povo de Deus de maneira equivocada. E aí, lá em Josué capítulo 1, versos 5 a 9, diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, não o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar ao pai deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro desta lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse texto, eu li ele várias vezes no início da caminhada. Seja forte e corajoso. Medite no livro da lei. Ensine o livro da lei. Não se desvie do livro da lei, e eu serei com você no que quer que eu te mandar realizar. Eu farei com você. E a igreja precisa permanecer nesse livro da lei, precisa permanecer nessa palavra, e os líderes da igreja precisam permanecer nessa palavra. Vocês viram na Olimpíada o que aconteceu? Cada dia mais vão blasfemar do nome do nosso Deus, até o dia que vão começar a nos perseguir. E precisamos ter líderes que não vendem suas almas para a política, que não vendem suas almas para as ideologias, que não vendem suas almas para ganhar a aprovação dos homens, mas que eles fazem o que é necessário para que a palavra de Deus seja cumprida. Isso só é possível se nós nos mantivermos escolhendo líderes que honram a sua palavra, que honram a palavra de Deus. Eu fecho por aqui, quero apenas fazer um adendo sobre um processo, que seria mais ou menos uma questão um pouco mais administrativa, mas é bem breve para a gente então orar e finalizar aqui. Quero nesse momento orar, vamos ficar de pé para a gente orar? E aí eu vou só apresentar esse processo e explicar de maneira bem breve. Para os irmãos e amigos, né, que estão nos visitando, nós estamos em uma série de 1 Coríntios, viu? A gente só deu uma parada na série hoje, então você chegou a dizer, eu fui lá na igreja e o pastor estava pedindo dinheiro. Não, gente, eu estou ensinando os princípios bíblicos sobre liderança, então é uma mensagem extra que eu estou trazendo aqui para o processo de transição que a gente está passando dentro da igreja, certo, gente? Então, é uma questão de ensino. Então, não acho estranho, não. Eu fui lá para ver se a minha vida melhorava e o pastor falou sobre escolher pastor. Não, é para ensinar a palavra de Deus. A gente está aqui como igreja aprendendo a sua santa palavra.